Ardemis nasceu em 1930, Carmen em 36, Carolina em 40, Benedita em 1941, Clarice em 46, Inês em 48 e Lúcia em 1961. Fala a senhora Amália de Castilho Landim, presidente da Assembleia, ressaltando o sentido social e político deste conclave. O papel da mulher no momento atual é bem definido. A minha avó Carmen nasceu em 1936 e 2 anos antes, em 1934, foi feita a lei que aceitava o voto feminino. Entretanto, na primeira eleição, muitos votos femininos não foram computados. E apesar da minha avó já ter nascido com esse direito, que foi uma evolução em comparação à mãe dela, até mesmo as irmãs mais velhas dela, era uma coisa que não era muito exercida. A minha avó, Maria Benedita, nasceu em 1941, que é o mesmo ano que saiu uma lei no governo do Getúlio, que dizia que as mulheres não podiam jogar futebol, porque não era um esporte que fazia parte da natureza delas. Minha avó, Clarice Segato, nasceu muito próxima do ano em que houve um retrocesso nas leis para as mulheres. O casamento voltava a ser indissolúvel. A mulher era propriedade do homem, então o homem podia fazer qualquer coisa, desde abuso psicológico à agressão física. A minha avó, Inês, ela nasceu em 1948 e 3 anos depois, em 1951, duas advogadas começaram um projeto de lei que foi para o Congresso Nacional, que questionava as leis que defendiam o matrimônio, que defendiam a mulher ser propriedade, das questões que deixavam a mulher em defasagem no casamento. E exatos 10 anos depois, em 1961, nasce minha avó, Dona Maria Lúcia. E nesse mesmo ano, finalmente, a Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei de Romi Fonseca e Orminda Ribeiro. Comprovava que a mulher não era incapaz e que ela não deveria ser submissa ao homem durante o casamento. No final da década de 80, com o final da ditadura, as mulheres começaram a conquistar alguns direitos, por exemplo, uma maior participação na vida política e direitos trabalhistas também, como, por exemplo, licença maternidade e paternidade, o que ajudaria as mulheres a manterem seus empregos mesmo tendo filhos. Nessa época, minha avó Ardemis, ela tinha 40 anos e ela começou a trabalhar. Em 1988, finalmente existiu a igualdade entre homens e mulheres, e as minhas duas avós, a Benedita e a Inês, já estavam tendo netos quando isso aconteceu. Comparando com a sua época e a minha época, o que você vê de diferente? Eu vejo mais diferente as pessoas, as meninas hoje em dia, mais diferente do que na minha época, né? Quero falar sobre a vida das mulheres antigamente. Há tempos atrás, a vida das mulheres era mais sofrida do que hoje. A mulher antigamente nascia, crescia, ajudando a mãe, aprendendo a fazer comida, aprendendo a lavar roupa, aprendendo a fazer todas as coisas. A mulher era para estar só em casa, lavando e passando, cuidando de filhos. A gente era mais quieta, não era tão instruída, não saía. Que mulher não trabalhava, a mulher era mais submissa ao homem. Era preparada para o casamento. Eu tinha 22 e ele 24 ou 25. Né, o casamento? Foi, janeiro de 63. Eu ia fazer naquele ano 22, acho. Porque eu casei nova, tinha 17 anos, e seu avô tinha 25. Dona de casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos. Antigamente ficava mais em casa, era do lar. Achava que as filhas mulheres tinham que ser mais rígida a criação com elas. Os filhos homens não, já era mais liberal. Meu pai falava assim, você tem que ser professora. E outro trabalho eu não te deixo. E não deixou mesmo. Não trabalhava fora, que o marido não deixava trabalhar fora. Antigamente a gente era muito reprimida. Eu estava estudando também, mas eu queria fazer medicina.
Como tinha que viajar, meu pai não deixou. Então eu fiquei triste, eu falei, então também não quero mais nada, né? E eu já estava namorando, então ele falou, então vai aprender a fazer as coisas de casa, fazer teu enxoval e pronto. Por isso que eu falo para minhas filhas, sempre eu avisava elas, estuda, seja independente. Olha, as mulheres de hoje são mais independentes, né? Elas têm liberdade para viajar, para estudar fora, para, como diz, fazer o que elas querem, né? Parece que são mais felizes. Está mais valorizada em várias profissões. Hoje tem que dividir o lar e o trabalho. Só que os homens estão também dividindo um pouco com as mulheres o trabalho. Isso está facilitando bastante a vida das mulheres. Hoje em dia elas foram criadas para se defender, foram criadas para poder elas mesmas tomar conta delas, mesmo ter seus próprios negócios, tudo que tem um homem, que o homem tem, elas têm também. Esse ano, o dia 8 de março, vai ser um dia de greves. Nós vamos fazer greves, senhor presidente. Nós vamos fazer greves nas escolas, nós vamos fazer greves nas nossas casas, nós estamos chamando para fazer greves das atividades domésticas, fazer greves na área de trabalho, fazer bloqueio de estradas, fazer marchas, fazer abstenção de todo o trabalho doméstico, inclusive abstenção sexual. Desintegrada, fui adubo, esterco e caminho. Não desapareci. Alimentei o solo com a minha carne e dei frutos. Uma geração de mulheres múltiplas e muitas. Pretas, brancas, indígenas, lésbicas, trans, putas e bruxas. Combatidas. Erguidas a pedra, peito e pó. Resistindo. Flores de sangue esquecidas. Relembradas uma a uma nessas rimas. São mulheres, mães e filhas, erguidas pela luta feminista.